Então, nós vamos conversar com a nossa advogada Patrícia Salomão, que sempre é especializada em direitos previdenciários e está aqui conosco nesta manhã. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Muito bom dia, querido telespectador. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Assi. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Pois é, doutora Patrícia. O que mudou a partir de agora, doutora Patrícia Salomão? Então, até respirando, é muita coisa, né, Assi? É importante a gente falar que essa reforma realmente foi a reforma mais cruel para o trabalhador brasileiro em questão de muitos direitos aí, né? Um retrocesso em alguns direitos sociais, por exemplo, pensão por morte, aposentadoria especial, o cálculo da aposentadoria por invalidez. Então, assim, às vezes o cidadão nem sabe exatamente aquilo que vai fazer diferença no bolso dele mesmo. Porque uma reforma era necessária, mas não nos termos que foi, né, em questão de direitos sociais mesmo aí. Mas o fato é que agora ela aconteceu, ela já foi aprovada, está aguardando apenas a promulgação, por se tratar de uma emenda constitucional. Ela vai ser promulgada, a previsão aí é no início de novembro, porque eles querem a presença do presidente, que está em viagem. E então ela vai entrar em vigor, o prazo aí, a especulação é que entre 5 e 19 de novembro ela deve estar sendo promulgada, né? Quando as novas regras começam a valer, doutora Patrícia? Exatamente, ela só começa quando ela for promulgada, ali ela entrou em vigor. Aí, a partir dali, as regras novas começam. É sempre importante falar, porque as pessoas pensam, e eu que já estou aposentado? E eu que já recebo pensão? Essas pessoas não serão afetadas. Eu quero pedir desculpas aqui, que eu falei um termo errado, né? A PEC vai ter que ser promulgada. Sanção é quando é o presidente que faz. Isso, que é a lei, né? No caso, como esse caso é a emenda à Constituição, ela vai ser promulgada. É promulgação. Mas o fato é que no fritar dos ovos, apesar do termo jurídico ser o correto é a promulgação, mas ela vai entrar em vigor, né? Ela vai valer para os brasileiros realmente nessa data da promulgação. Então é importante as pessoas saberem que aquelas que já cumpriram os requisitos, que ainda mesmo não tendo requerido benefício, ou aquelas que já estão aposentadas ou recebendo pensão, essas pessoas não serão atingidas pelas novas regras. Né? E quem hoje também, tem gente, eu estou com um cliente que vai cumprir o prazo daqui 10 dias. Essa pessoa, ela provavelmente tem uma grande chance aí de não pegar as novas regras. Então tem gente que vai estar cumprindo hoje, tem gente que está cumprindo amanhã, e aí está todo mundo nesse desespero. Então, enquanto não foi promulgada, essas pessoas estão nas regras antigas. O teto é 5.839,45. Pois é. Aí depois vem os aumentos salariais de ano a ano, né, do salário mínimo, que normalmente a alíquota não é a mesma coisa para quem tem uma aposentadoria que recebe mais do que um salário. O reajuste é diferenciado. O reajuste é diferenciado. Então, esse sempre, ele começa a receber 5 salários mínimos e depois, 5, 6 anos depois, está recebendo 2. 3 salários. Chama benefício, viu, Isso é benefício, não é punição, não é benefício. Então, quer dizer, eu falo que é punição. Aposentar no Brasil hoje é punição. E vai continuar sendo punição. Tem perguntas aqui, gente. O Jonas, que é de Igarapé, ele pergunta para a doutora Patrícia, o que muda na aposentadoria por idade? Então, a aposentadoria por idade, as pessoas vão continuar tendo direito à aposentadoria por idade. Na verdade, a aposentadoria por tempo é que foi extinta. Então, agora será por idade. Mas, nesse caso, a gente tem que pegar a regra de transição para quem já estava completando a aposentadoria por idade e como vai ser da agora para frente. Então, as pessoas terão que ter o homem 65 anos de idade, a mulher 62 e vai ter que ter o tempo de contribuição de 15 anos para quem já está no mercado, tanto para homem quanto para mulher. Mínimo, né? 15 anos de tempo para você aposentar com 60% só da média, porque se para aposentar com mais tempo vai ter que, né, chegar aos 40 anos de tempo de contribuição o homem e 35 a mulher para conseguir se aposentar com 100%. Mas voltando, a aposentadoria por idade, então, e no caso, quem está ingressando no mercado de trabalho após a reforma entrar em vigor, o homem serão exigidos 20 anos de tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por idade é assim. Agora, é muito importante falar da regra de transição. Porque que é essa regra? Isso, aquelas pessoas que já têm os 15 anos, porque hoje são 15 anos de tempo de
contribuição, né? Carência, tempo de contribuição, e 60 anos de idade para a mulher e 65 para o homem, porque o homem não aumentou a idade, continua os mesmos 65, a mulher que foi para 62. A regra de transição vai aumentar meio ano a cada ano, meio ano de idade a cada ano. Então, por exemplo, o ano que vem a pessoa já tem 15 anos de tempo, o ano que vem a mulher vai ter que ter 60 anos e meio. Ah, cada Se ela fizer. Aí no ano seguinte, 2021, ela vai ter que ter 61. Agora, se ela não completar isso, ela vai ter que aguardar os 62 de fato e se aposentar por tempo de por idade com os 15 anos de tempo de contribuição. Que é importante falar que no cálculo do benefício, quem tiver 15 anos apenas vai ter só 60% da média. Então, se a média da pessoa der 3 mil, ela vai ganhar 60%. Pois é, se o cara vai se aposentar com R$1.000 por mês, na verdade vai aposentar com R$600. Aí, né? R$1.000, exatamente. Só que não pode... Eu estou fazendo uma conta fácil para a pessoa entender. Só que não pode ser menor do que o salário mínimo, né? Então, nesse caso aí, assim, só para a gente exemplificar que a pessoa vai acabar ficando com os R$1.000. Confusa, E, né? Porque aí ela não vai poder receber somente os 600. No rural, esse, inclusive, não foi atingido pela reforma. Mas, você está respondendo, inclusive, o caso aqui do José, ele que trabalha, ele fala que ele é trabalhador rural e ele pergunta, nós que somos trabalhadores rurais, seremos afetados? Então, o trabalhador rural não será afetado pelas novas regras. Hoje, o trabalhador rural, ele tem carteira assinada. Não é como antigamente, né? Mas a gente fala o trabalhador rural, aquele que trabalhou durante a vida toda no campo e nunca tinha pago uma previdência, não é verdade? Mas aí tem o segurado, por exemplo, especial, que não tem, né? Aquele pessoal, regime de economia familiar, uma pequena terra e todos ali trabalham para o próprio sustento. Esses, por exemplo, não recolhem a contribuição se eles comprovarem o tempo no rural, os 15 anos de tempo no campo, mais a idade mínima, que no caso do rural são 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem, ele vai ter direito à aposentadoria de um salário mínimo. Tem uma pergunta aqui que é do Jonas. Ele está aqui em Belo Horizonte, no bairro Nova Sintra. Obrigada pela audiência. E ele pergunta para a doutora Patrícia, como será o cálculo da pensão por morte? Olha, essa que vai ser, que essa pessoa, eles mexeram nisso aí, né? Essa foi cruel, viu, Assi? Essa realmente prejudicou muito o trabalhador brasileiro. Então, o cálculo da pensão vai ser 60%. Na verdade, fala-se 50% mais 10% cada dependente. Então, por exemplo, a viúva, quanto que ela vai receber? O marido estava aposentado, por exemplo, recebendo R$3.000. Quanto que ela vai receber? Ela vai receber 60% de R$3.000. Então, R$1.800. Só 60%? Só 60%. Então, o cálculo vai ser feito desta forma. Então, realmente, a pensão por morte. E, além disso, não vai poder acumular com a aposentadoria as duas de forma integral. Quer dizer, se ela for aposentada e depois for receber a pensão do marido, não vai poder... Ela vai ter que escolher a maior e ficar com o percentual da menor. Isso é um absurdo, né? Então, e sendo que os dois contribuíram para a Previdência. Porque se ela estava aposentada, ela contribuiu. E vai ficar pior agora. Essa questão da pensão que a gente estava falando no bloco anterior, né, que é a pessoa não poder acumular a pensão com a aposentadoria de forma integral, de certa forma, aquela pessoa que contribuiu e o que faleceu também, elas não estão tendo a contraprestação, né, porque o sistema é contributivo. Contribuiu, tem que ter direito. Não, mas você já vai receber outro benefício e você perde o seu direito. E como vai ficar no Serviço Público Federal, porque me parece que a reforma só atingiu os funcionários públicos federais, que naturalmente tem a chamada lei da paridade. O sujeito tem o mesmo salário de aposentado, o mesmo salário na aposentadoria, o salário que ele tinha no efetivo serviço Isso, público, a paridade e a integralidade, né? A integralidade, que nesse caso ele recebe o da ativa, e a paridade é aqueles reajustes ele receberia, época do pessoal ele não perdia nada. Né? Então, mas isso aí, na verdade, era só para aqueles que naquelas emendas de 98 já mudou. Então, só para quem está na regra de transição. Quem entrou antes de 2003 tem uma regra de transição para isso, e antes de 98, desde que cumprisse alguns requisitos. Isso aí, a manutenção da paridade na integralidade também fará parte das regras de transição. Porque o servidor público federal, é importante falar que o estadual e o municipal, por enquanto, está de fora da reforma, mas ele será votado através daquela PEC paralela, né? Mas, por enquanto, são servidores federais. Eles também terão que cumprir a idade mínima nova agora, que são 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher, 25 anos de tempo de contribuição, né, no serviço, e mais tem que contar ainda o tempo do cargo, né? Tá ali no cargo. E então a pessoa tem que acumular isso aí. Mas isso para quem entrou agora.
Os demais, eles terão que ver a questão da regra de transição. Então, são várias regras de transição e que tem que verificar se ele cumprir todos os requisitos da regra de transição, ele ainda pode preservar a integralidade e a paridade. Pois é, antigamente, quer dizer, até pouco tempo, né? As pessoas podiam juntar, por exemplo, você é funcionário público federal ou estadual, você juntava o tempo, por exemplo, de exército. O cara ficou 2 anos no exército, juntava o tempo Juntava tudo. para fazer a aposentadoria. O cara chegou a ser policial militar e tal, junta e tal. Agora não vai poder mais, não vai ter mais esse tipo de regra. A pessoa até pode juntar, mas ela tem que cumprir aquele mínimo de 20 anos, né, no serviço público, mais 10 anos no cargo, 5 anos. Então, ela tem que cumprir todos esses requisitos. Antigamente, a pessoa, por exemplo, isso que você está falando, ela estava 5 anos no serviço público. Isso pegava não é nem 30 agora. anos. 30 anos que pagou INSS, juntava e ia aposentar. Isso antes de 98. Aí depois as coisas já começaram a piorar. Depois de 2003, realmente foi a grande reforma. Foi 98 e 2003, a grande reforma para o servidor público, né, que já mudou bem. Mas agora ainda mudou mais ainda, porque aumentou a idade mínima. Então é muito importante nessa hora assim, olhar as regras de transição. A pessoa tem que ver se ela preenche. São vários requisitos. Tempo no cargo, tempo de serviço público, idade mínima, tempo de contribuição, contando tudo, e aí a pessoa verificar qual que é a regra mais vantajosa para ela. Assim, uma classe inteira quer saber, doutora Patrícia, o que muda aí na aposentadoria dos professores? Ah, verdade. Então, os professores também retira, muda. Então, assim, desde o projeto inicial, muita coisa mudou em relação ao professor até chegar agora no que foi aprovado. Mas eles vão entrar aí também na questão da idade mínima, né? Então, vai ser 57 anos, ao invés de 62, como é para a mulher que não é professora, e 57 anos de idade e 60 anos de idade para o professor. Continua sendo o professor, tem que comprovar aquela questão de aquele professor em sala de aula, né? Que é só até o POD-GIS, né? Que também tem. Então, tem essa questão. No governo do Estado, né? E ele tem que ter 25 anos de tempo de contribuição. 25? E aí também terão regras de transição, que aí a gente, né, tem que falar de cada uma detalhadamente para cumprir os requisitos para aqueles que ainda não cumpriram o tempo. Pois é. A desvalorização, a questão de remuneração e direitos do professor no Brasil é um problema, né? É verdade. É uma vergonha, né? É um realmente, absurdo. assim, Eu acho, olha, um absurdo. eu faço uma coisa que eu tenho uma ideia, né, de municipalizar tudo. Você vai municipalizar a escola, porque aí uma cidade pode ser melhor do que a outra. Um salário pode ser melhor. Um salário numa cidade tal pode ser melhor do que o salário na cidade X, né? Então, você podia ser... As cidades podiam ser diferentes. Tinha que mudar, né, o conceito como um todo, né? Não. Essa valorização tinha que mudar aí como um todo. Aí nós temos uma secretaria, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos uma secretaria da educação com 400 mil funcionários. 50, você pode nomear professor à vontade, mas sempre você vai ter 50, 60 mil professores em licença de saúde. Então, você não vai acabar nunca com a figura do professor contratado, né, do designado, essas coisas. Quer dizer, é uma coisa que não vai mudar, porque é um gigantismo muito grande, né? Uma secretaria. Dá tempo de falar do LOAS? Tem uma pergunta do LOAS. Vamos lá. LOAS foi afetado? Não, então, o LOAS não continua como era, não foi atingido pela reforma, então o LOAS continua como era antes. As pessoas idosas, acima de 65 anos de idade, ou aquelas que comprovem a deficiência ou invalidez, mas é importante frisar que tem que ter uma renda familiar inferior a um quarto salário mínimo, conforme a lei, obviamente. Um quarto, né? Obviamente, isso na justiça pode até conseguir algo maiorzinho, e aí a pessoa vai continuar tendo direito ao valor de um salário mínimo, que falou-se muito em diminuir, reduzir para metade, mas manteve. Então, o LOAS continua como é hoje, né? Ele vai continuar como é hoje, né? A gente já está falando na regra antiga. Não houve mudança. Não, a gente ainda está na regra atual e a reforma virá ainda. Então, o LOAS continua como é hoje e não será afetado. São muitas mudanças e muitos detalhes. Está convidada para voltar semana que vem para a gente continuar falando. Será um prazer, com certeza. Muitas Patrícia, perguntas. Vamos embora? Vamos embora? Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. Lembrar. Um abraço para vocês. Até lá.